Então, bem-vindos a todos. Uma ótima tarde para vocês. Sejam bem-vindos ao segundo semestre. Bem-vindos ao mês de agosto. É um mês de muito gosto. Vai ser maravilhoso, cheio de boas coisas e bastante coisas também na área de tecnologia, né? Hoje o meu colega aqui do Núcleo Pedagógico, Orenci Rodrigues, está em São Paulo, recebendo formação sobre educação profissional. Logo, logo também ele retornará para trazer principalmente aquelas informações sobre o dia, né? Qual que é o dia, o que tem de comemoração no dia. Isso é característica dele. Eu nem sei o que tem hoje. Nem procurei saber. 1º de agosto. Depois alguém procura aí e manda no chat para a gente ver se hoje a gente tem alguma comemoração especial. Além de comemorar a presença de vocês aqui com a gente, né? E para apresentar o restante da nossa equipe, eu passo a palavra agora para o Danilo, para ele também dar o seu boa tarde. E aí o Danilo vai passando para o próximo. Vai lá, Danilo. Olá, boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos aí. É um prazer estar com vocês aqui. Saulo. Olá, galera, tudo bem? Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos para a nossa TPC. Eu sou o professor Saulo. Vou passar agora para a Jenny. Boa tarde a todos os professores. Sejam todos bem-vindos, né, nesse retorno aí de férias. E vamos lá, que temos muitas novidades aí para apresentar para vocês. Renan. Boa tarde, gente. Eu sou o professor Renan. Estaremos juntos aí para mais um semestre. Obrigado, gente. Maravilha, esses são os nossos formadores do CIEBP. A nossa turma do CIEBP bastante engajada aqui. Eu tenho certeza que vocês vão procurar bastante eles esse semestre, porque esse semestre nós vamos ter o avançar de muitas atividades da tecnologia, né? As coisas estão ficando um pouquinho mais complexas. A programação está ganhando um pouquinho mais de complexidade. Nós vamos ter os primeiros projetos de robótica mão na massa. Então, esperamos que vocês possam contar bastante com a gente, tá? Para quem chegou agora, informar que a nossa reunião hoje vai ser bastante rápida, tá? Pretendo gastar no máximo uma meia hora para a gente apresentar um rápido planejamento do que vai acontecer no 3º bimestre e fazer alguns convites para vocês também. E aí, na próxima quinzena, a gente faz as formações nas ATPCs. Então, vamos lá. Seguindo, para cumprir o nosso horário, a nossa agenda de hoje vai ser trabalhar um pouquinho sobre o planejamento das aulas do 3º bimestre. Vamos falar também brevemente sobre as orientações sobre projetos de robótica. E nós vamos fazer um convite para vocês, a partir desse semestre, para a gente ter os clubes de robótica nas escolas, bom? Assim como foi um sucesso no ano passado, a nossa Olimpíada de Foguetes, e provavelmente a gente vai ter essa Olimpíada de Foguetes no 2º semestre. A gente também gostaria de engajar vocês e vamos falar rapidamente o que a gente espera para fazer sobre os clubes de robótica. Inicialmente, vamos falar sobre o nosso planejamento do componente de tecnologia e inovação. A gente pediu para vocês, e nessa semana que está acontecendo a recuperação e aprofundamento, nos componentes da formação geral básica, vocês também fizessem a retomada e o fechamento dos projetos do 2º bimestre. Apesar de, no nosso escopo sequência e também no planejamento, no cronograma, já estar previsto
que as aulas do Alura poderiam ser iniciadas desde o primeiro dia do retorno, nós estamos pedindo um pouquinho de cautela para vocês. Por quê? Porque a gente precisa ter um momento para apoiar vocês na formação, e a gente também está tendo alguma dificuldade em algumas plataformas, isso em nível estadual. E então, por conta disso, a gente gostaria que a gente começasse um pouquinho devagar, para que vocês tivessem tranquilidade para desenvolver os projetos que estão previstos, tá? E aí a gente tem algumas estratégias, inclusive, para não prejudicar o envio dos projetos que vocês têm que fazer, né? Os alunos têm que fazer no final de cada mês. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Inicialmente, eu vou passar bem brevemente sobre os cronogramas. Nós vamos falar, por exemplo, o cronograma do sexto e do sétimo ano. Nós temos previsto 2 cursos da Alura. Os 2 cursos da Alura, cada um deles só tem um projeto final para ser entregue. Um projeto vai ser entregue na semana do dia 19 a 23 de agosto, essa é a previsão. E o segundo projeto, a previsão para ser entregue na última semana do mês de setembro. São projetinhos bem legais, onde o estudante vai programar um robozinho virtual que vai responder algumas perguntas, tá bom? E aí, sobre esses projetos do Scratch, o formador ponto focal do CIEBP, que vai estar nos apoiando para apoiar vocês e os estudantes no desenvolvimento desses projetos, é a Jenny, tá? Todos eles vão estar apoiando, mas a Jenny vai estar apoiando mais próximo de vocês o desenvolvimento desses projetos. Lembrando que alunos do sexto ano e do sétimo ano são alunos com muito maior dificuldade tecnológica, dificuldades com acesso, dificuldades em usar o computador. Então, novamente, aqueles que tiveram a oportunidade de a gente ter a formação na escola, conversar com vocês, a gente tem falado que ajuste o projeto para que o estudante consiga fazer. Não é que necessariamente o projeto está feito de uma forma dentro da plataforma Alura e o professor e o aluno precisa seguir ele à risca para enviar o projeto. Então, a depender de turmas, dependendo de uma turma que esteja com muito mais fragilidade, é legal que você, professor, faça uma organização para que o projeto ele fique um pouco mais simples e o estudante consiga entregar. Bom, nós não temos, nunca tivemos, nós não temos obrigação de enviar o projeto final exatamente igual ao que foi feito pelos formadores. Bom, então, tanto é que o fato de vocês terem acesso ao material digital e o fato de vocês poderem fazer o planejamento da aula é o de vocês também fazerem as adaptações que são necessárias. Então, são projetos simples e algumas turmas conseguem, inclusive, até avançar. Às vezes, algumas turmas, alguns estudantes conseguem até fazer esse projeto mais rápido e até conclui a atividade antes do final do bimestre. Tá? Então, para esses estudantes ou para essas turmas, o professor ele usa aqueles slides onde tem os desafios para que os estudantes possam, então, acrescentar alguns outros elementos de dificuldade na programação. Bom, para os sextos e sétimos anos, a gente continua apenas com o Scratch. Nada muda, então a plataforma continua sendo o Scratch, e aí a gente está tendo alguma dificuldade um pouco focal em algumas escolas, para alguns estudantes que estão tendo dificuldade do acesso. Então, eu queria falar para vocês 2 coisas. A primeira delas, se o estudante, ou se você, professor, adicionou a conta do estudante na plataforma do Scratch
cadastrou ele com o e-mail institucional, e esse e-mail institucional ou este acesso está tendo algum tipo de dificuldade, a gente sugere que você faça esse cadastro do estudante com um e-mail particular, tá? Com outro tipo de e-mail. Alguns problemas que estão acontecendo em diversas plataformas, a gente ainda está analisando, a gente está recebendo informações de São Paulo. Assim que a gente tiver certeza mesmo, a gente passa para vocês. Mas a nossa hipótese é que eles estão derivando do acesso ao e-mail institucional. Bom, então, a primeira possibilidade é fazer o cadastro do estudante com a conta pessoal, porque geralmente as contas pessoais não estão dando problema. A outra possibilidade, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é muito útil, e a gente fez essa vivência em algumas escolas, é pedir para os estudantes salvarem o projeto. Vocês podem, inclusive, baixar o projeto no desktop e subir esse projeto no OneDrive que o professor criar para ele, para a turma dele, para salvar o projeto do estudante e retomar quando for, quando ajustar a questão do estudante, ou subir num Padlet e deixar salvo no Padlet. E aí o estudante pode acessar esse projeto depois com outra conta e remixar o projeto novamente e dar continuidade no desenvolvimento como de costume, tá bom? Mas eu estou com dificuldade, aconteceu um imprevisto, entre em contato com a gente lá no grupo e a gente vai avaliar caso a caso como que a gente pode apoiar vocês. Vamos falar um pouquinho do que vai acontecer nos 8º e 9º anos. E aí eu dividi em duas partes. Vocês sabem, tempo parcial IP de 7 horas não tem robótica, então terão 2 cursos também. E são cursos de desenhos utilizando linguagem matemática. Tá? Então vão trabalhar com blocos lógicos dentro da programação de Scratch, onde eles vão criar desenhos animados usando linguagem matemática lá. Até alguém veio entrar em contato no privado e perguntar se ia continuar as aulas do Scratch, porque as aulas pareciam que era de matemática, não que necessariamente a aula seja de matemática, tá? Mas é que, como linguagem de programação, o estudante ele vai ter a oportunidade também agora de programar para que o sistema produza figuras geométricas, imagens, cinéticas e outras coisas mais. Então, vocês vão ter 2 cursos onde o estudante vai ter a oportunidade de trabalhar bastante, principalmente com blocos lógicos. E aí, com certeza, de novo, nosso ponto focal é a Jenes, que vai fazer o apoio para vocês nesses 2 cursos que os estudantes têm que fazer. Agora, os 8º e 9º anos da PEI de 9 horas, além dos cursos da Alura, eles têm o curso de robótica, que vai ser trabalhado por meio da plataforma MakeCode, e a partir desse 3º bimestre, usando obrigatoriamente a plaquinha do Microbit e o kit de robótica. Eu sei que várias escolas que são PEI de 9 horas já estavam até usando a plaquinha e foi muito legal. Parabéns para quem já iniciou o uso da plaquinha, já permitiu que o estudante manipulasse, já permitiu que o estudante fizesse algumas experiências por meio das atividades. Mas agora, no 3º bimestre, as aulas de robótica obrigatoriamente deverão usar o kit de robótica. E eu vou falar um pouquinho sobre o kit de robótica na segunda parte da nossa reunião. Então, eu não vou me aprofundar aqui. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós organizamos o cronograma de tal forma que a primeira aula onde o estudante iria iniciar a exploração do kit só está prevista para acontecer na semana do dia 12 a 16 de agosto.
Então, a nossa expectativa é que antes dessa semana, você continue fazendo retomadas para que os estudantes terminem projetos do bimestre passado e outra coisa mais. Bom? Agora, a partir do dia 12 até o dia 13, a gente vai, do dia 12 a 16, a gente inicia com a exploração do kit. Por que a gente fez essa organização? Porque nós vamos fazer OT com vocês, professores da PEI de 9 horas, onde nós vamos fazer as vivências e vamos fazer toda uma orientação bem particular sobre o desenvolvimento dos projetos com o uso dos kits. Bom, então, aguardem que vai sair a convocação nos próximos dias, para a semana que vem, ou no máximo no início da próxima semana, para os professores das oitavos e nonos anos da PEI de 9 horas, que vão trabalhar o kit de robótica. A nossa informação, o que chegou via São Paulo, planilha, é de que os kits de robótica chegaram em todas as escolas. Nós pedimos a gentileza, principalmente os coordenadores que estão conosco, de verificar na sua unidade escolar se realmente o kit já está na escola, porque se tiver qualquer discordância, né, não veio todos os kits, ou não veio nenhum kit, a gente precisa acionar a empresa urgentemente, tá? Isso pode ter acontecido. Por quê? Até mesmo os kits que vieram para o CIEBP, também a empresa atrasou a entrega. Na verdade, a empresa veio, fez uma entrega parcial, esqueceu uma outra caixa no transporte e foi embora. E depois passou algum tempo para eles trazerem novamente, tá? Então, eu gostaria de sugerir para vocês que vocês verificassem na escola de vocês se os kits já chegaram. E a minha apresentação aqui sumiu? Alguém tomou controle da minha apresentação? Temos hacker no meio de nós, é? Olha só, deixa eu subir a apresentação de novo. Vamos lá. É legal fazer isso com os estudantes, né? Os estudantes manda a gente apertar umas teclinhas, que a hora que você aperta a teclinha, desliga o computador. Vamos lá. Tá voando? Isso, muito bem. Tá bom? Uma outra questão bastante importante sobre a parte da robótica é de que a partir desse bimestre, os estudantes vão também entregar as atividades. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá adiante. Não vou comentar sobre isso agora, não. Daqui a pouquinho eu retomo para falar sobre as características da robótica. Agora vamos para o ensino médio, gente. O ensino médio vai ser o nosso desafio, porque no ensino médio a linguagem de programação utilizada já é mais sofisticada, inclusive a gente já começa a usar diversas plataformas, e vocês também vão precisar de bastante apoio, quem são os professores da primeira série e principalmente da segunda e terceira série do ensino médio, tá? Então, na primeira série, os estudantes vão fazer um curso que foi basicamente o mesmo curso que os estudantes da segunda e terceira série fizeram lá no segundo bimestre. Então, se o professor que dá aula na primeira série é o mesmo professor que dá aula na segunda e terceira, não tem muita alteração em relação ao curso que era para ser feito, tá? O problema está sendo que o curso
é para o estudante conhecer, se apropriar e utilizar a plataforma GitHub como repositório para eles subir os projetos deles, tá? E o que está acontecendo na plataforma GitHub? Eu até já vou adiantar, porque eu coloquei um pouquinho lá adiante. Então, a plataforma GitHub tá suspendendo algumas contas, tá? E aí, a gente vai precisar ter algumas atividades paliativas para contornar esse obstáculo. Mas como nós pedimos para que vocês fizessem uma pausa, vocês não iniciassem projetos novos, a gente tem pelo menos essa semana e a próxima semana para observar como é que a secretaria vai organizar e resolver os problemas que estão acontecendo. Retomo sobre o GitHub daqui a pouquinho também. Tá? Então, o primeiro curso da primeira série, Repositório Digital, Aprenda a Compartilhar Seus Projetos. O curso da Conectando ao Mundo Profissional, Tecnologia, Currículo e Entrevista, também é um curso que foi feito pela segunda série no segundo bimestre. E, basicamente, é um curso muito rápido, são 3 aulas apenas. E o grande projeto que o estudante tem que entregar é o currículo que ele vai montar. Primeiramente, a partir da plataforma Canva, que já tem modelos prontos de currículo, onde ele vai acrescentar as informações. Depois, ele vai salvar esse modelo na nuvem, num Drive. E depois, vai subir o link do Drive lá na plataforma Lua. Tá? Então, ele é rápido e ele é bastante simples. Tá bom? E o terceiro curso, que já é um curso que inicia o JavaScript para os estudantes da primeira série, é o curso onde eles vão desenvolver em JavaScript um recomendador de filmes. Quem já deu uma olhadinha no material didático da segunda e terceira série do terceiro bimestre, viu que agora vai fazer um tipo de um recomendador, que na verdade é quase um espelho do site YouTube, só que agora utilizando a HTML e CSS. Então, a primeira série, esse terceiro curso, vai fazer algo utilizando apenas a linguagem JavaScript dentro da plataforma P5JS. Bom, já a segunda e a terceira série vai iniciar fazendo o curso em HTML e CSS. Vocês viram quantas palavras, né? Se você não tem um conhecimento, repertório anterior em tecnologia, você deve estar perguntando, nossa, quanta palavrinha diferente. Mas calma, a gente vai apresentar para vocês essas informações, vamos fazer a formação. Vocês vão ver que é bastante tranquilo, apesar de ter esses nomes que parecem palavrões, não é complicadinho para fazer, não. Segunda e terceira série, eu dividi em 2 partes, porque como a segunda e a terceira série tem 4 aulas de tecnologia, então eles têm muito mais conteúdo. Apesar de ser 3 cursos, eles têm muito mais conteúdo. Bom, então, a segunda e a terceira série, eles vão trabalhar basicamente com VS Code, que é uma plataforma que faz a programação usando o documento HTML. Bom, então, o VS Code, que é essa plataforma onde vai ser feita essa programação, ele cria documentos, são páginas de internet. Então, basicamente, os estudantes vão criar páginas de internet, vão aprender como que se configura, como que edita. Então, imagina que o estudante estaria aprendendo a criar um documento Word, onde ele tem que digitar um texto, ele tem que formatar a letra do texto, ele tem que colocar uma cor, ele tem que colocar uma tabela, ele tem que colocar uma imagem, ele tem que
mudar a cor do fundo. Basicamente, esse documento que o estudante vai fazer é um documento que a gente chama de HTML. É na linguagem que o navegador que você tem no computador utiliza para projetar todas as páginas e todos os sites que são criados. Então, a expectativa, a partir desse terceiro bimestre, é que o estudante ele tenha a possibilidade de aprender diversos comandos, diversas ferramentas que são utilizadas nessa plataforma VS Code para programar a criação de um documento online, que se chama HTML. E o CSS, que a gente chama CSS, é uma folha de estilos. Essa folha de estilos é como se fosse a nossa barrinha de ferramentas do nosso Word, que a gente consegue editar uma série de informações que estão dentro ali da página, onde você vai alterar cor, alterar tamanho de letra, colocar alguns objetos, algumas coisas relacionadas ao estilo da própria página. Bom, então, para isso, eles vão ter 3 cursos. Os 3 cursos são complementares. E vocês vão ver que aparecem 3 símbolozinhos aí na nossa apresentação, né? O símbolo do CSS, o símbolo do HTML e o símbolo do JavaScript. Então, é o nosso tripé. O programador, ele utiliza basicamente, são as 3 ferramentas básicas de programação para se criar documentos e sites. E ele vai aprender a criar alguns sites com esse estilo de trabalho. Bom? Então, no primeiro mês, no mês de agosto, vão ser 2 cursos. Página web, criando um catálogo de vídeos com HTML e CSS, e algoritmos, criando uma aventura com HTML, CSS e JavaScript. Já no mês de setembro, a gente tem um curso maior, um curso de 18 aulas, mas se vocês repararem, tem aulas duplas no meio do caminho, tá? Então, na prática, são mais do que 18 aulas, onde ele vai trabalhar um site de assinatura de conteúdo. Bom, então, a terceira série vão ter 3 projetos, a segunda série vão ter 3 projetos, a primeira série vão ter 3 projetos, oitavo e nono ano em programação, 2 projetos, em robótica, 6 projetos, sexto e sétimo ano, 2 projetos também. Esse é o plano de trabalho para o terceiro bimestre. Todas essas informações vocês já sabem, mas a gente novamente manda para vocês. Estão lá no nosso site do repositório. Vocês podem acessar o cronograma na planilha Excel, com todas as informações ali. Inclusive, futuramente, nós vamos colocar também os projetos prontos para que vocês possam ver. O mesmo link do projeto pronto também está na plataforma Lura, então vocês também conseguem enxergar lá, para vocês terem uma ideia de quais são os projetos, tá? E aí, lá na plataforma, lá no site do repositório, vocês também têm um link para vocês acessarem os materiais digitais de cada uma das aulas. Faltava os materiais digitais do segundo curso do ensino médio, segunda e terceira série, que foi disponibilizado hoje. Então, o site já está atualizado e tem mais coisinhas ali. Já foi atualizado alguns tutoriais, tem várias coisas interessantes para passar que vocês também podem usufruir de informações que estão lá. Então, acessem o site, tá bom? Acessem o site para vocês terem essas informações. Agora vamos então para as nossas particularidades, tá bom? Então, semana de recuperação e aprofundamento. Lembrando que
Tecnologia e inovação não tem prova de recuperação, não tem prova de recuperação, e a priori também não tem semana de recuperação e aprofundamento. Isso é uma liberalidade nossa que nós estamos pedindo para vocês para fazerem esse movimento por 2 motivos que a gente comentou. Primeiro, para que vocês possam também ajudar os estudantes a concluírem os cursos que estão em atraso. Não vai dar para fazer muita coisa, mas pelo menos um projeto que está atrasado, alguma coisinha, vocês é o nosso momento para vocês fazerem essa força-tarefa. E a segunda questão é por questão da dificuldade tecnológica também. Então, enquanto o restante do Estado está quebrando a cabeça, porque eles estão tendo alguns problemas de acesso, e a Secretaria está tentando ajustar o sistema, a gente aqui pede para que vocês fiquem um pouquinho na resguarda, e aí dê tempo para o sistema normalizar e vocês darem continuidade ou iniciarem os conteúdos que estão previstos para ser iniciados. Sobre as entregas dos projetos, continua a nossa mesma meta, um projeto por aluno por mês. Isso significa que no terceiro bimestre serão 2 projetos por aluno. Viu que lá, primeira série, segunda e terceira série, tem a expectativa de 3 projetos? A nossa meta são 2, certo? Então, organizem internamente em cada escola o cronograma de vocês, para que vocês façam com tranquilidade, com calma, os trabalhos e garantam essa entrega mínima de 2 projetos no terceiro bimestre. Conseguiu os 3 projetos? Maravilha, né? Mas, no mínimo, 2 projetos. Sexto e sétimo ano, 2 projetos, não tem mais do que isso. Oitavo e nono ano, da parte de programação, 2 projetos. Agora vem a nossa novidade, que são os projetos de robótica. Os projetos de robótica é que eu vou pedir muita atenção de vocês, tá? Para não sair também que nem um louco, desesperado, porque tem que entregar projeto, tá? Os projetos de robótica, a partir desse bimestre, eles serão contabilizados num BI paralelo. Não é contabilizado para avaliação, mensuração de dados de escola, mas eles vão começar a ser monitorados. Então, não existe nenhuma expectativa esse ano de obrigatoriedade da entrega dos projetos, porque isso vai prejudicar a escola, porque isso vai gerar uma pontuação para a escola. Na parte de robótica, é um monitoramento, vai aparecer uma planilha nova lá para os gestores do BI, e vai aparecer ali as entregas dos projetos, bom? Mas ele não tem uma contabilização no sentido de dar nota. Então, a entrega dos projetos de robótica, elas são com mera expectativa de acompanhamento, certo? Dito isso, todos os projetos que vocês fizerem de robótica, há uma expectativa de que seja feita a entrega, bom? Como que vai ser essa entrega dos projetos de robótica? Os projetos de robótica, ao contrário do Alura, você, professor, vai habilitar lá no centro de mídias, assim como o professor de língua portuguesa usa o gerenciador de tarefas para habilitar uma redação, assim como antigamente, ou até mesmo quem faz, cria uma tarefa lá no gerenciador de tarefas e manda para os estudantes responderem uma tarefa, vocês também vão habilitar, ao final de cada aula de robótica, uma tarefa que vai ser disponibilizada para o estudante, que dentro do centro de mídias
Lá ele vai abrir essa tarefinha e vai ter um link por onde ele vai subir o link do projeto que ele finalizou. Como nós vamos fazer uma OT e vocês vão fazer as atividades, a nossa expectativa é de que vocês vejam que é absolutamente tranquilo esse movimento, porque, ao contrário do Alura, as aulas de robótica estão organizadas de forma que o conteúdo seja feito bem tranquilo. É pouco conteúdo e muita prática, muita vivência. Então, às vezes aquela aula dupla que está prevista lá no repositório do Centro de Mídias, ela faz parte de uma sequência Dá para mudar o fundo de do 4 a 6 aulas. Só no final dessa sequência que vocês vão trabalhar e vão enviar um projeto. E o projetinho, vai por mim, gente. O projetinho de robótica é bastante simples, que é justamente para vocês terem a oportunidade de fazer a vivência, o estudante brincar em sala de aula, fazer uma série de dinâmicas, e ao final desse processo, o estudante faz a entrega do projeto. Inclusive, algumas escolas, alguns professores vão perceber que eles vão até aprofundar o conteúdo que está colocado lá. Alguns professores vão conseguir fazer tão rapidinho e vão ter alguns insights tão legais que eles vão fazer assim: eu vou criar outras coisas, outra dinâmica, vou aprofundar e vou explorar um pouquinho mais esse recurso, tá? A parte de robótica, ela está toda voltada para uma aprendizagem criativa dos estudantes. É brincadeira, são dinâmicas, são jogos, onde o estudante vai utilizar o kit, vai utilizar uma parte de prototipagem para brincar, competir, fazer uma gincana dentro da aula. Inclusive, acho que a maior preocupação para quem dá aula de robótica é que vai fazer um pouquinho de bagunça. E aí a gente vai precisar ver se o gestor não pega muito no pé, porque dependendo da atividade, o estudante vai ter que fazer um pouquinho de bagunça, tá? Mas a gente fala sobre as atividades em si na OT. Então, lá na OT, venham preparados também, venham com roupas leves, venham com roupas leves, porque a gente vai brincar bastante. Ainda, para a gente concluir, GitHub. Problema do GitHub, nós estamos tendo contas bloqueadas, suspensas, e quem tentou abrir uma conta do GitHub nessa semana ou semana passada, deparou-se, muitas vezes, com o problema de não conseguir acessar. Fazia o cadastro, na hora que o aluno fosse fazer o primeiro acesso, estava lá, conta suspensa. Bom, então está tendo um conflito, provavelmente é um conflito técnico, de máquina. Não é de perfil, não é nada voltado para o lado do humano. É um conflito de máquina. Então, a secretaria está estudando que possivelmente algum programa está bloqueando esse acesso, está criando uma dificuldade para esse acesso, e a plataforma do GitHub lá está recebendo essa informação como se fosse spam, como se fosse uma tentativa de invasão, alguma coisa nesse sentido, e eles estão bloqueando. Bom, então não há nada nesse momento que a gente possa fazer para resolver essa situação, porque essa situação é técnica. Bom, então não é para criar outras contas, não é para ficar tentando resolver esse problema. O que a gente pede para os projetos do primeiro bimestre que estão usando o GitHub, que é apenas o projeto da segunda e terceira série, que o professor, os estudantes, salvem esses projetos no Drive,
e a partir do Drive suba o link do projeto pronto para o Alura. Tá? Então, nesse momento, se a conta estiver suspensa, não cria outra conta. Eu sei que tem alguns de vocês têm até grupos paralelos que estão criando outras soluções, mas vai por mim, gente. A gente filtra muita coisa para não passar para vocês, porque assim, a hora que acontece um problema, tem uma chuva de gente com ideias mirabolantes, com tutoriais para lá e para cá, com dicas, com supostas falas de secretaria. Não, é para fazer isso, é para fazer aquilo. Então, a gente pede para vocês, aguardem, não tem jeito. Não cria nenhuma conta, não tenta fazer modificação no computador, até porque se fizer modificação, isso pode causar outros problemas no próprio computador também, para acessar o centro de mídias. Bom, os nossos computadores, eles são ligados em rede, de tal forma que a secretaria lá em São Paulo, quando ela gera uma atualização, quando ela roda um novo software, ele é instalado nos computadores, tá bom? Então, vamos aguardar. Enquanto isso, apenas os alunos que são da segunda e terceira série, que estão com esse problema de acesso, desenvolvam as atividades fora do fora do GitHub, faça o que é possível ser feito fora e suba num drive, ou então coloca num pendrive do professor, vai salvando no pendrive do professor, e depois cria um link e envia para o aluno. Assim que nós tivermos informações consistentes de resolução de problemas oficiais, a gente passa para vocês, tá bom? Não confie em nenhuma outra informação que não tenha esse filtro, porque a gente tem essa responsabilidade de cuidar de cada um de vocês. E, finalmente, nesse terceiro bimestre, para os alunos da segunda e terceira série também, eles vão usar a plataforma VS Code para fazer a programação dos arquivos HTMLs. Então, vamos fazer a formação de vocês para isso. Eu não sei, nunca acessei, nem nunca ouvi o que é esse VS Code. Fique tranquilo. Também nas 2 próximas semanas a gente vai fazer a convocação para a gente fazer as primeiras aulas e ensinar para vocês o uso da plataforma para vocês também estarem apropriados para desenvolver outro projeto. Entretanto, nós temos 2 possibilidades do uso do VS Code. Ou a parte dos netbooks da Secretaria de Educação já possuem esse aplicativo instalado na máquina. Então, algum curioso que já entrou, que já tentou verificar, vai perceber que tem o VS Code instalado lá na máquina. Mas nem todos os computadores. Se não está instalado, muito provavelmente não vai ser instalado nesse momento. Por quê? Porque o VS Code tem a versão online. E, tendo a versão online, igual o Make Code, igual o Scratch, igual os outros aplicativos que a gente faz na versão online, a gente tem um pouco mais de tranquilidade de trabalhar com o aplicativo nessa versão. Tem algumas pequenas diferenças entre as 2 versões, mas a versão online, ela é gratuita, é de livre acesso. Os estudantes podem desenvolver o projeto lá na versão online com bastante tranquilidade. O fato de ter o VS Code instalado no computador, ele permite que você possa desenvolver o projeto se não tiver internet. Então, esse é um fator bom, tá bom? Mas a gente prioriza, e gostaria que vocês priorizassem o uso do VS Code na versão online. Agora, uma informação importante para as escolas que têm Chromebook. Chromebook não acessa VS Code no aplicativo instalado. Não instala. Não tem jeito.
nem que queira. Tá? Então, quando você for fazer o uso do Chromebook, necessariamente você vai ter que usar a versão online. Tá? Então, especificamente para os Chromebooks, apenas a versão online. Nos outros netbooks, é para ter instalado. Bom, a não ser que ele já tenha passado por alguma manutenção, alguma coisa, de repente o aplicativo foi desinstalado, senão era para ele estar instalado lá. Vamos falar um pouquinho de robótica, onde a gente vai, então, apresentar um pouquinho essas informações para vocês, tá? Sobre robótica, o acesso do estudante lá naquela plataforma do MakeCode deve ser feito por meio do aplicativo do Centro de Mídias a partir do terceiro bimestre. Eu vou repetir. O acesso do estudante na plataforma MakeCode deve ser feito quando o estudante entrar no Centro de Mídias e clicar no botão do microbit. Tá? Eu até vou pausar aqui essa apresentação para mostrar o ícone que deve aparecer para o estudante no Centro de Mídias. Tá? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês, rapidinho. Pronto. Então, vamos lá, ó. Dentro do aplicativo do Centro de Mídias, vocês vão ter lá diversos botões. Óbvio que o estudante provavelmente vai ter menos do que isso, mas deve ter, tanto para vocês quanto para o estudante, esse botãozinho aqui, do microbit. Bom? Então, o estudante vai fazer o login no Centro de Mídias, ele vai vai clicar nesse botão do microbit. Esse botãozinho do microbit vai direcionar ele para o site do MakeCode. E aqui, direcionado no site do MakeCode, o estudante vai fazer o login com a conta dele, como ele fazia no primeiro e no segundo bimestre, normalmente. Tá? Então, só para mostrar para vocês novamente. Necessariamente, é obrigatório o estudante acessar o microbit por meio do Centro de Mídias, a partir desse terceiro bimestre. Então, ele primeiro vai acessar a sua conta do Centro de Mídias, ele, dentro da conta, vai clicar no botãozinho do microbit, e a partir desse botãozinho do microbit, ele vai acessar a conta do MakeCode. Bom? Maravilha. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. E... Muito bem. Então, vamos lá. Então, essa é uma novidade em relação ao microbit. A outra novidade em relação ao microbit, então aqui está explicando, né, como que o aluno vai acessar. A outra novidade em relação ao microbit é que agora o estudante vai fazer uso do kit. Então, dê uma olhadinha, professores, dê uma olhadinha, gestores, nos kits que estão lá. Inicialmente, lá no mês de maio, foi entregue para nós as plaquinhas. Depois, no finalzinho de junho, início de julho, foram entregues malotinhos iguais esses daqui, vindo um multímetro, um carregador de pilha e várias pecinhas aqui. Bom? Então, dê uma olhadinha na escola, se está tudo ok, se veio a quantidade certinha. Vindo a quantidade certinha, é muito importante que o professor agora manuseie, tenha o primeiro contato.
porque lá na semana que vem, quando a gente for fazer a nossa OT, você vai trazer o kit para a gente explorar ele um pouquinho com você, tá bom? Sobre esse kit, ele é para ser utilizado apenas na aula. Então, a escola tem feira de ciências, a escola tem projetos de robótica. Nesse primeiro momento, o kit não está autorizado a ser utilizado fora da sala de aula, tá bom? O kit é para aula de robótica. E aí, o que mais? A gente também sugere para a escola que organize as aulas de robótica de tal forma que não tem duas turmas ao mesmo tempo tendo aula de tecnologia, para que os kits não tenham que ser divididos entre duas turmas. E um kit, ele atende um grupo de 3, 4 ou 5 estudantes. Então, se você já teve alguma experiência de aula de robótica, você vai lembrar algumas estratégias. Se você não teve ainda a experiência de dar aula de robótica, na OT a gente vai trabalhar algumas coisas com vocês. Uma delas é o seguinte: a gente organiza os grupos dos estudantes em 3, 4, 5 pessoas, dependendo da turma, e as atividades, ao longo de todo o bimestre, são feitas com os alunos organizados nesses agrupamentos. E a gente atribui responsabilidades para cada um, de tal forma que sejam agrupamentos produtivos. Dentro disso, esses estudantes, eles terão um kit que é deles, para a aula que vai ser desenvolvida. Você vai lá, numerar os kits. Imagine que a escola tem 10 kits. Você vai numerar de 1 a 10. Lá na turma, você organizou os estudantes. Eu tenho 30 estudantes, 10 grupos de 3 estudantes. Ok? O grupo 1 de estudantes tem o kit 1, o grupo 2 tem o kit 2, o grupo 3 tem o kit 3 e assim por diante. Todas as aulas, os estudantes vão receber o mesmo kit. E eles vão ser responsáveis, dentro da aula, pela conservação e organização dos componentes que estão lá dentro. Bom, assim eles já vão assumindo algumas responsabilidades em relação a isso, tá? Isso também, inclusive, lá no clube de robótica que a gente vai trabalhar, a gente também vai trabalhar alguns aspectos de organização. Como é que a gente organiza os estudantes para trabalhar aulas de robótica, tá? A gente vai aprofundar sobre isso na OT. Então, eu não vou me aprofundar aqui com vocês, bom? Então, para finalizar, para a gente dar um pontapé, só para não deixar de falar um pouquinho, eu vou pedir para os meninos do CIEBP para eles apresentarem rapidinho para vocês um projeto que inicia nesse terceiro bimestre, vai até o final do ano e ao infinito e além, que é o Clube de Robótica. Inicialmente eu vou passar a fala para o Saulo, e o Saulo organiza aí a fala dos colegas para vocês apresentarem esse projetinho. Combinado, obrigado, Marcos. Bom, pessoal, queremos trazer uma novidade e estamos muito empolgados por conta disso, que é o Clube de Robótica, tá? Então, é uma novidade aí em parceria, né, em parceria com o CIEBP e a diretoria de ensino aqui de Andradina. A gente vai trazer esse momento para os alunos dentro da escola, vivenciar, participar dessa interação, participar de competições, enfim, a gente está trazendo essa novidade para vocês, esperamos que vocês fiquem super animados também com isso, tá? A gente, no desenvolver dos dias aí, a gente vai passar mais informações em relação a isso, mas queremos, neste momento, fazer um convite, né? Esperamos que vocês também estejam animados com a gente com relação a isso. E eu vou passar também a palavra para o nosso colega Danilo, para ele explicar mais alguns detalhes aí sobre como que vai ser o desenvolvimento do projeto aí bem rapidinho, tá bom? Obrigado, gente. Bem, gente, boa tarde. Eu vou falar sucintamente aqui, pessoal. A gente tem como objetivo no Clube de Robótica trabalhar algumas áreas de conhecimento, dentre elas aí a ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, que são as áreas que a gente chama de STEAM. E o objetivo desse clube de robótica, pessoal,
promover a colaboração entre todas essas áreas e fazer com que os alunos eles tragam ali para sua realidade um pouco do que eles aprenderam dentro da disciplina de tecnologia e fazer com que seja uma coisa muito mais mão na massa, mais divertida, aprender e trabalhar mesmo aquilo que ele viu dentro da sala de aula e trazer para uma realidade dele alguma coisa que ele possa de fato fazer. Trabalhar também trabalho em equipe. A ideia, pessoal, é que os alunos se envolvam e que os professores estejam abertos a ajudar os alunos, né? E a gente aqui no CIEBP, a gente tem como uma função ser um padrinho desses professores para estar auxiliando os professores e os alunos dentro desses clubes de robótica, gente. Basicamente é isso, a gente ainda está trabalhando, a gente na UTI vai falar um pouco mais sobre isso, mais aprofundadamente, mas é isso, gente. Legal, né, Danilo? Que a gente não vai deixar vocês sozinhos, pode ficar tranquilos, porque ele comentou, né, em relação a gente ser padrinho dos alunos, mas também seremos mentores dos professores também interessados, então pode ter certeza que a gente vai estar com vocês nessa caminhada aí, e eu tenho certeza que vão ter projetos muito legais aí que vão sair, e vão ter interações entre escolas, a gente pode fazer momentos aqui também no CIEBP, então estamos com grande expectativa aí, que vai ser bem bacana aí para esse próximo semestre, tá bom? É isso, gente. Esperamos vocês e fiquem à vontade para tirar dúvidas e participem, gente. A gente está aqui para ajudar vocês e para vocês ajudarem a gente também. Valeu, gente. Obrigado, Marcos. Passo para você. Maravilha. Então, pessoal, a gente vai sair em excursão em todas as escolas. Não é um projeto apenas para as PEIs. Inclusive, vocês que ficaram até o final, que ouviram sobre essas orientações de robótica, mas vocês são da escola regular, vocês são da escola de tempo parcial, ou então da PEI de 7 horas, tá? A gente quer resgatar a ideia de iniciação científica, no sentido da iniciação tecnológica, fazer algumas brincadeiras. É um convite, não é obrigatório. Nada do que a gente está propondo aqui nesse sentido é obrigatório, mas é um convite muito especial para todas as escolas, as escolas de tempo parcial, as escolas de 7 horas, e o clube de robótica não necessariamente está organizado, é para ser organizado como um clube de PEI. Porque se assim fosse, eu já estaria excluindo as escolas de tempo parcial, tá? O clube de robótica é na concepção do clube de robótica. E muitas escolas têm seus clubinhos, tem escolas de ensino infantil com clube de robótica, tem escolas de ensino fundamental, tem escolas de ensino médio, tem universidades. Então, a gente está se espelhando nesses modelos para a gente criar um projetinho onde estudantes têm uma paixão ou que gostaria de fazer algumas vivências na robótica, eles se organizassem em um grupo com o tutor, um professor que estivesse apoiando esses estudantes e com um mentor, que é um professor do CIEBP, que também estaria engajando, apoiando, fazendo formações para esses estudantes fazerem projetinhos. E aí esses clubes, a ideia é que esses clubes eles criem projetos, participem de competições, a gente tentar levar eles, conseguir ônibus, conseguir transporte, levar eles para fazerem algumas excursões, fazer algumas dinâmicas. E ano que vem, a nossa ideia é de nós termos dentro das nossas escolas estudantes participando de Olimpíada de Robótica. Bom, então, quem se interessar, quem ficar engajado, pode nos procurar e a gente vai chegar em todas as escolas para explicar um pouquinho melhor esse projeto para vocês, nessa expectativa. Nesse ano a gente vai começar e no ano que vem a gente gostaria de ver todos vocês participando de competições de robótica em São Paulo e quem sabe até no Brasil, tá?
assim como a gente tem feito um trabalho bem legal na CUC, de levar os estudantes para o USP no final de um processo, né? E assim como a gente fez na Olimpíada de Foguetes, a gente quer fazer também agora na parte de robótica. Da nossa parte, a gente está bastante empolgado com esse projeto. Pessoal, estamos chegando ao nosso fim e antes de encerrar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ou algum pedido. Eu vi que a gente tem um público muito bom aqui e a gente passou muitas informações, uma reunião até um pouquinho chata, porque eu trouxe muita informação de organização curricular, mas era necessário e a gente não pode encerrar se tiver alguém com uma dúvida em relação a alguma coisa que foi passada, tá? Em relação ao cronograma, ao desenvolvimento das aulas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por gentileza, manda no chat, entra, abre a câmera, chama aí. Se não tiver nenhuma dúvida, eu fico contente, satisfeito. Beleza. Maravilha, então, pessoal. Então, a gente agradece bastante a paciência de vocês. Recebam todos um grande abraço, um beijo. Vou me despedindo por aqui. Passo rapidinho a palavra novamente para os meninos do CEBRIP para eles também se despedirem. E a gente se vê agora nas escolas, nas nossas mentorias. Então, Danilo. Gente, muito bom rever vocês e vamos com tudo aí nesse terceiro bimestre, gente. Renan. Dizer que nós aqui estamos muito felizes, eu estou muito feliz de rever todos vocês, e que contem com a gente, qualquer coisa que precisar, estamos aí. Saulo. Bom, pessoal, espero que vocês estejam descansados aí das férias e animados aí para esse próximo semestre. Pode contar com a gente aí no que precisar, tá bom? Até mais. Gênesis, está com a gente ainda? Eu voltei. Voltei? Tá, estou indo. Voltei. Bom, professores, esperamos aí uma continuidade ótima, né? Estamos cheios de novidades, estamos super empolgados também. O que vocês precisarem, estamos aí, tá? Tem o nosso chat, tem o nosso site. Vocês podem, para a gente desenvolver todas as atividades com vocês. Tchau, tchau. Esqueci de alguém, não, né? A Carlinha não está com a gente. A Carlinha está de licença. E o Orenci também está em São Paulo. Beijão, gente. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.